Olá pessoal, bem-vindos aqui à nossa aula. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as dívidas kármicas. As dívidas kármicas, né, elas indicam transgressões do passado, né? Digamos assim, algum legado negativo, né, que tenha ficado de outras vidas, né, do passado, né, de outras vidas que você tenha tido, né, nesse processo evolutivo e que você precisa ao longo do caminho, né, ao longo do seu processo, né, você precisa quitar essas dívidas antes de passar para o próximo nível nesse seu processo evolutivo que é só seu. Então, o que significa isso? Né? Significa que em alguma das suas vidas, né, em algum dos seus processos de reencarnação, né, você deixou alguma pendência, né, alguma coisa, né, que você precisa ajustar. E aqui, quando a gente está falando de ajustar, a gente não está falando aqui de pagar, de vingança, né, que se fez, que se paga, nada disso. Né? Nós estamos falando de aprendizado que ficou com aquela situação. Então, chama-se dívida porque existe vários tipos de aprendizado. E esse tipo de aprendizado, né, ele diz respeito a um legado negativo que você tenha deixado aí pela sua passagem, tá bom? Então, de qualquer forma, então quando a gente fala de lei do retorno e tudo mais, a gente está dizendo o quê? Que em algum momento, mesmo que não seja agora, mesmo que não seja nesse ano, em algum momento, né, aquilo que foi plantado, né, chegará à colheita. Então, o plantio não é certo, mas a colheita é certa. Então, as dívidas kármicas diz pra gente isso. Diz que você está fazendo colheita de alguma coisa que você plantou em algum momento da sua existência. Tá bom? Então é isso que diz respeito às dívidas kármicas. E existem 4 dívidas kármicas possíveis. Então, cada pessoa, né, ela tem 4 chances, né, de ter uma dívida kármica, que pode ser a dívida kármica número 13, a 14, a 16 e a 19, né? Então, e como que eu faço para saber se eu tenho alguma dívida kármica dessas? Então, a primeira verificação, ela é relativamente simples. Ou seja, se você nasceu nos dias 13, 14, 16 ou 19 de cada mês, né, de qualquer mês do ano, então você tem a dívida kármica que corresponde a esse número, né? A dívida kármica no dia 13, dívida kármica 13 e assim por diante. Tá bom? Então, se você nasceu naquele dia, você tem aquela dívida kármica. E outra forma de verificar também é através do destino, motivação e expressão. O que significa isso? Se você tem a expressão, o destino ou a motivação de qualquer um desses valores, que são 4, 5, 7 ou 1, então você também tem uma dívida kármica que se relaciona. Então, vamos lá, vamos um por vez. Se você tiver a expressão 4, né, significa que você tem uma dívida kármica 13, né? Já se a sua expressão for 5, você tem a dívida kármica 14. Se a expressão for 7, você tem a dívida kármica 16. E se for 1, você tem a dívida kármica 19. Aqui está o local para preencher as dívidas kármicas. Então você começa aqui de trás, ó, e faz a sua verificação, né? Você verifica primeiro a sua data de nascimento.
13, 14, 16 ou 19, né? Se você nasceu em algum dia desses, né, você simplesmente coloca aqui a sua dívida kármica correspondente, né? Aí você vai para o próximo item, né, que a gente verifica a expressão na dívida kármica 2. A sua expressão é igual a 4, 5, 7 ou 1. Se for, você tem a expressão correspondente. O mesmo você verifica para o destino, aqui, o mesmo para motivação. Expressão faz a verificação, destino faz a verificação, motivação faz a verificação. A aula de hoje é isso e até a próxima.